E nós voltamos com o nosso Vida e Saúde, com a grata presença do Dr. Josualdo Eusébio, angiologista, especialista em cirurgia vascular. E você, não tem a curiosidade de saber algo a mais sobre varizes? Então liga para nós, os nossos contatos você já sabe, 0 operadora 19 3871 9620 ou então por WhatsApp, 19 9 9675 5600. Ou então, se você quiser, você pode nos enviar um e-mail. O nosso endereço eletrônico é vidaesaude@rs21.com.br. E o Dr. Josualdo vai falar tudo sobre as varizes. Dr. Josualdo, nós encerramos o bloco anterior falando, deixando aberto, os sintomas das varizes, né? O que é que a gente sente, como é que a gente pode desconfiar desse desconforto para já procurar uma ajuda medicamentosa? Bom, geralmente os sintomas, o diagnóstico, o próprio paciente faz o diagnóstico, na maioria das vezes, porque são veias dilatadas, aquelas veias feias na perna. Uhum. Então, assim, tem esse apelo estético também. E além disso, são veias que causam, muitas vezes, relevo na pele, fica aquelas veias altas. Bom, os sintomas causados vai depender da quantidade de varizes e do calibre das varizes. Vai desde um cansaço na perna, cãibra, dor, queimação, peso nas pernas. Então, dependendo da fase que estiver, a pessoa não consegue ficar muito tempo em pé, que a perna começa a queimar muito, principalmente no final do dia. No final do dia, pessoal, ao longo do trabalho, ou muito tempo em pé ou muito tempo sentada, queimação nas pernas, peso, cansaço. Doutor, no período menstrual para as mulheres, esses sintomas eles podem se intensificarem? Sim, intensificam muito. Intensificam no período menstrual e intensificam durante a gravidez também. São dois períodos que alteração de hormônio e tudo, então intensificam mais. E algumas mulheres, algumas pessoas têm até dificuldade ao trabalho. Então, permanecer o trabalho, dependendo da profissão da pessoa que permaneça muito tempo em pé, essas varizes vão causando dor, vão causando desconforto, e a pessoa realmente chega no final do dia ou tem que sair até mais cedo do trabalho para descansar. Doutor, quais as profissões que correm mais riscos em desenvolver varizes? Na verdade, todas as profissões que têm uma tendência e tudo. Quem permanece muito em pé, ou algumas profissões que a mulher tem que usar salto alto muito tempo durante todo o trabalho, isso também contribui para as varizes. Então, todas as profissões que a pessoa fica muito tempo em pé, tem uma incidência maior a ter varizes. Quem mantém mais tempo andando e movimentando, mesmo que seja levantar um pouco da mesa, ir tomar um café, ir tomar uma água, isso aí já é um movimento que já ajuda a melhorar. É importante, né, fazer esse exercício. Já fala que a panturrilha, que a batata da perna é o segundo coração. Toda vez que você movimenta a perna, por menor que seja o movimento, essa vai impulsionar o sangue a retornar para o coração, melhorando essa dilatação das veias. Então, aquelas manchas que podem aparecer mais escuras na região do tornozelo, panturrilha, podem ser também sinais de varizes? Sim, podem ser. É o sinal que a gente chama de insuficiência venosa, ou seja, a veia insuficiente. Ela vai causando uma estase, o sangue vai ficando estagnado ali e vai pigmentando a pele, vai manchando a pele. Muitas vezes é difícil de resolver, até difícil fazer uma coisa. Uhum. Por isso é importante, a pessoa tendo a varizes, por menor que seja, já procurar um médico para avaliar, para ver qual vai ser o melhor tratamento, qual vai ser a melhor orientação em termos de prevenção, de atividade física. Isso é importante. Doutor, algumas vezes a gente encontra pessoas que ao chegar no final do dia ou no decorrer do dia, né, e param um pouquinho, sentem suas panturrilhas e tornozelos super inchados. Essa reação de inchaço, ela é comum para as pessoas que têm varizes? É uma preocupação? O inchaço não necessariamente tem varizes. Durante o dia é comum haver uma vasodilatação, uma dilatação dos músculos também, inchando também no final do dia. Não necessariamente se inchou tem varizes. Pode inchar e não ter varizes. Certo. Pode ser um refluxo, um retorno mais lento um pouquinho sem ter varizes. Mas é importante cuidar, é importante avaliar, até para orientar em termos de meias de compressão, que muitas vezes melhora muito esses casos, e algumas vezes até medicamentos também são importantes. Mas inchaço não quer dizer que tenha varizes. Mas ter varizes pode ter inchaço? Pode sim.
Ah, As varizes podem certo. causar inchaço, podem causar aquelas feridas, podem causar uma série de sintomas, desde desconforto, cãibra, Coceiras também pode ser? coceiras na pele, dormência, tudo as varizes podem causar. Certo. Doutor, e os sintomas mais graves de varizes que o senhor poderia elencar? Bom, aí são vários sintomas. O que assusta muitas pessoas são aquelas varizes que chegam a ficar grossas e muito superficiais. Elas podem vir a furar, a romper, dando sangramento, que a gente chama de varicorragia, que é o sangramento das varizes. Isso aí, repetidamente, pode levar a úlcera na perna, que são aquelas feridas próximo ao tornozelo, que são feridas de difícil tratamento, que muitas vezes a pessoa afasta do trabalho muitos dias, levando a custo financeiro para cuidar dessas pessoas depois, com curativos diários ou até com curativos especiais. E o que todo mundo já tem mais medo é em relação às tromboses. A varize pode causar trombose, principalmente em voos, em viagens longas, que a pessoa fica muito tempo parado e, quando chega no destino, vai ter uma surpresa de uma trombose venosa ou de uma embolia pulmonar. Por isso que nós aconselhamos sempre, quem vai viajar, se tiver alguma varize, procurar fazer uma consulta antes para orientação. Algumas vezes a gente entra com medicamentos, outras vezes com uma meia de compressão. Certo. Mas é importante uma avaliação. É sempre bom ter uma orientação médica. É fundamental. Doutor, já recebemos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores que nos acompanham. Olha aqui, a senhora Luceni Gomes da Silva, ela é de Sumaré, no estado de São Paulo. Ela diz assim: fiz cirurgia de varizes nas duas pernas. Estão ótimas, já faz bastante tempo. Só que na época de frio, eu sinto muita frieza dos pés para as pernas. Gostaria de saber se tem a ver com as retiradas das varizes. Dona Lucina, que bom que a senhora fez a cirurgia, correu tudo bem. É importante a senhora manter o controle agora com o cirurgião que operou a senhora, fazer as aplicações se tiver alguns vasinhos. Agora, esse sintoma que a senhora sente aí realmente não tem relação com a cirurgia de varizes. Mas é bom ele orientar, se for o caso, ele vai encaminhar para algum médico para orientar a senhora, algum outro especialista, mas não é da varize diretamente, não. Olha aí você, vai mandar o seu recado também, sua pergunta. O Antenor de Jesus, ele é lá de Salvador, na Bahia, um soteropolitano. Está nos acompanhando agora pela Rede Século XXI e diz assim: gostaria de parabenizar o programa Vida e Saúde. Grande abraço a toda a equipe. Assisto toda segunda-feira. Muito obrigado, Antenor, pelo seu carinho em registrar aqui, não é? Essa grandiosidade que é o programa na sua vida. Mas também a dona Mercedes, doutor, Mercedes Teófilo de Jesus Martins, ela é de Brejetuba, lá no Espírito Santo. Ela diz assim: desde que sofri AVC, tenho muita ardência nas pernas e má circulação de sangue. Dói muito. É necessário uma cirurgia? Dona Mercedes, é importante a senhora ter uma avaliação especializada, porque como já teve AVC, que é um problema circulatório também, tem que avaliar a circulação toda, das pernas, do coração e tudo. Em relação ao tratamento, se é necessário uma cirurgia ou não, aí tem que ter uma avaliação, uma consulta, fazer exames para definir se tem alguma alteração que justifique cirurgia ou não, mas é importante uma avaliação vascular nesse caso. Não necessariamente o AVC pode estar provocando essas ardências. Não necessariamente. Mas como teve AVC, que é um acidente vascular cerebral, que é da circulação, tem que avaliar a circulação toda. Pode ter um problema na circulação da perna, pode ter problema no coração, então tem que fazer uma consulta, uma avaliação especializada com cirurgião vascular, aí em Brejetuba e Vitória tem uns muito bons, para avaliar a senhora direito. Doutor, nós vimos aqui muitos sintomas de varizes, né? E no nosso VT apareceram alguns tipos de varizes. O senhor poderia clarificar um pouquinho mais para nós? Sim. Bom, as varizes vai desde aqueles pequenos vasos até as varizes mais calibrosas, até a úlcera. A gente tem uma classificação, a gente chama de CEAP, que vai desde o 0 até o 6, até o 5, que vai avaliar o tipo de varize. Então, grosseiramente, tudo é varize, mas vai variar o tipo, desde aqueles vasinhos pequenos que precisam serem avaliados, algumas vezes o tratamento é com escleroterapia, que faça no consultório mesmo, até chegando varizes mais grossas, até aquelas veias bem volumosas e até aquelas úlceras na perna, que é a fase mais avançada da varize, que é a ulceração.
Então, são todos esses tipos. As varizes podem acometer todo o corpo, porque todo o corpo tem vasos, tem veias, mas o mais comum é em membros inferiores, até pela própria a posição de ficar em pé, então vai acumulando sangue, vai dando estase venosa nas pernas, e isso aí levando às varizes. Então a gente percebe na sua fala, doutor, que tem alguns estágios das varizes, né? Vai passando até chegar na parte mais crônica. Para que a gente possa se prevenir, não é? Para que não cheguemos a tamanha gravidade. Quais são os hábitos que nós podemos colocar no nosso cotidiano, adquiri-los, para evitar que as varizes comecem a aparecer e a nos incomodar? São os hábitos de vida saudável, uma alimentação adequada para evitar a obesidade, uma atividade física regular, mantendo um melhor retorno venoso, manter sempre a pessoa que trabalha em pé. O que a gente usa muito hoje são essas meias, que prescreve bastante, são essas meias de compressão graduada. Hoje, dá para ver que são meias bem estéticas, são meias bonitas, tem de várias cores, tem vários tamanhos, vou mostrar para vocês aqui. Isso aí, para quem trabalha muito em pé, ajuda muito. Então, são meias bem bonitas, tem de cores diferentes, aqui tem uma meia preta, quase que bem fininha e tudo. E a atividade física. A atividade física é fundamental fazer. E o importante, aparecer uma varize, por menor que seja, não, isso é só um vasinho estético, não. Olha aí, doutor, temos aí uma meia na tela, tá vendo? Exatamente, tá vendo? E essa meia aí, ela deixa os dedinhos de fora, né? Para quem quer usar sandálias, para quem quer usar alguma percata. Tem uma forma estética mais adequada, né? Para todos os gostos e tipos. Tem a meia com os dedos cobertos e os dedos de fora, igual você está mostrando. E tem várias cores, tem meias mais finas, tem meias mais grossas. Então, assim, são muito... Há mais tempo tinha um certo... A pessoa não aceitava muito bem a meia, porque elas eram muito grossas. Hoje tem várias marcas no mercado, de meias excelentes, de excelente qualidade. Porém, essas meias de compressão graduada têm que ser prescritas por um médico, por um especialista. Inclusive para gestantes? Inclusive para gestantes. Tem que ser prescrita pelo médico? Ela não pode chegar lá e comprar aquela acha? Não pode não. Não pode não, porque a meia ela é muito útil, mas ela tem a compressão adequada. A gente está vendo ali uma figura de uma grávida. Na gestação é fundamental usar essas meias. Dá muito benefício e evita realmente muito o aparecimento de varizes. Na gestação a gente viu que é uma meia que veste todo o corpo, inclusive não é o ventre. Essa é adequada para a gravidez. Essas menores, 3/4... Na gravidez, essa meia que pega o abdômen, no final da gestação é muito difícil a mulher conseguir usar. Então, a gente passa, no final da gestação, passa 7/8, que é até o meio da coxa. Então, é uma meia mais fácil de ser usada e mais confortável, que também tem bom resultado. E os homens também usam, né, doutor? Usam. Hoje nós temos as meias pretas, então o homem usa terno, em vez de calçar a meia normal, calça a meia de compressão, que aí a meia fechada, com os dedinhos fechados, é como se fosse uma meia de uso normal, só que ela vai até abaixo do joelho. Então, tem meias masculinas. Então, mas... Com relação às mulheres, um pouquinho voltando, a calça de lycra substitui as meias? Não, substitui não. Essa meia ela tem o que a gente chama de compressão graduada. Ela tem uma compressão maior no nível do tornozelo e vai reduzindo a compressão para cima, para exatamente fazer a drenagem, fazer o retorno do sangue. Então aqui tem uma compressão, se essa meia ela é 20/30. O que significa isso aí? A compressão dela é em milímetros de mercúrio. Então, tem 30 milímetros de mercúrio aqui, e à medida que vai subindo, vai reduzindo a compressão. Então, facilita. A meia de lycra, a calça de lycra normal, ela comprime um pouco, dá um certo conforto para quem tem varizes, mas ela não é tratamento, não é terapêutica. Doutor, o senhor deu uma ênfase muito grande à atividade física, né? Para que tenha uma vida saudável em todos os aspectos, não somente para as varizes. Percebemos que boa parte das pessoas que sofrem hoje de varizes já estão na idade adulta ou então na terceira idade. Uma simples caminhada já adianta? Caminhada é excelente atividade física. Toda vez que a pessoa caminha, vai contrair a panturrilha, vai melhorar o retorno venoso e vai fortalecer a musculatura também. Então, a atividade física vai fazer o que for mais, que a pessoa adaptar mais. Se você gosta de caminhar, excelente. Se gosta de bicicleta, de fazer outra atividade, isso aí não vai alterar tanto. O importante é movimentar. E toda vez que faz o movimento da panturrilha, por menor que seja, mesmo a pessoa sentada, fazendo o movimento com o pé, já melhora o retorno venoso.
É, porque quando a gente pensa em atividade física, muitas pessoas podem pensar em academia, em fazer grandes esforços, né? E aí já se reservam a não ir a ter uma atividade física, não é simples, que é uma caminhada, e comprar o pão, não é caminhar no quarteirão, dar uma volta na praça, e tudo isso já ajuda a fazer, não é uma prevenção bacana. Mas também o senhor falava, como prevenção, a questão da alimentação. Uma alimentação, o que seria uma alimentação saudável para a questão vascular? Alimentação saudável, para a questão vascular, porque a parte vascular tem a parte arterial, que não é o assunto de hoje, né? Hoje de varizes. Em relação à parte vascular de varizes, é evitar o ganho de peso. Que a alimentação incorreta leva à obesidade, é o que nós temos hoje na população. Então, você faz a alimentação correta, vai evitar o ganho de peso e evitar as varizes. Então, os alimentos proibidos seriam todos aqueles que têm alto teor calórico? O excesso de alimentos. Seria o excesso de alimentos. Se for avaliar a circulação arterial, que é outra história, já muda os alimentos mais gordurosos, todos vão contribuir. Mas analisar em termos de varizes, é o excesso de alimentos que leva a ganho de peso. Então, o ganho de peso... Com alimentos mais calóricos, certamente vai ganhar mais peso também. Então, e as mulheres gestantes, durante o seu processo de gestação, elas ganham peso, não é? Com o feto que vai se desenvolvendo. Esse também é um fator que faz com que as varizes elas apareçam com mais frequência? Sim. Na gravidez, o obstetra, geralmente todos eles controlam muito para evitar o ganho de peso. E as varizes aparecem com frequência na gravidez, além pelo peso, mas tem a parte de compressão. O útero comprime as veias abdominais, as veias pélvicas, dificultando o retorno venoso, isso aí contribui. E além disso tem a parte de hormônios femininos. Na gravidez tem uma alteração toda de hormônio, essa alteração é muito importante para o aparecimento de varizes. Doutor, e quando chega alguém no seu consultório, não é pela primeira vez, fazendo a descrição dos sintomas que nós já falamos, aquela coisa toda, o senhor indica algum tipo de exame, tem algum tipo de verificação, ou é somente o exame clínico ali no consultório? O diagnóstico de varizes é clínico. Muitas vezes o paciente já chega com um diagnóstico. A pessoa chega e fala, olha, eu estou com dor na perna, tem as varizes. Isso é muito comum. Nós solicitamos sempre são exames complementares, são exames que vão nos dar informações qual vai ser o melhor tratamento para aquele caso, se é um tratamento cirúrgico, se é uma escleroterapia, se é medicamentoso, se é o uso da meia. Então, esses exames são realizados para nós complementarmos, mas o diagnóstico é feito clínico. E outras vezes a gente solicita esse exame para ver se não tem uma trombose venosa profunda associada, que é muito importante. E a cirurgia para a retirada das varizes, quando que ela é aconselhada? As varizes, então, como eu falei anteriormente, das várias fases, vai desde a fase de pequenos vasos, que é a escleroterapia, que pode ser a escleroterapia química com agulhinha, pode ser com laser, até as varizes mais grossas. As varizes grossas, aquelas que fazem relevo na pele, geralmente o tratamento é cirúrgico. Hoje em dia nós temos a opção de escleroterapia com espuma, que é outro tipo de aplicação também. E as varizes grossas podem ser operadas pela cirurgia convencional, que é a cirurgia já realizada há muitos anos com muito bom resultado, pode ser realizado com laser e radiofrequência. O laser, eu trouxe uma fibra para mostrar aqui. O laser essa é uma fibra transmissora de laser que é passada dentro de uma varize, dentro de uma veia calibrosa. O que acontece? Essa fibra passando dentro da veia, ela vai fechando, vai emitindo um calor que faz uma termoablação, um fechamento da varize pelo calor. E esse fechamento vai resultar na solução do caso. Essa aqui é uma fibra, não sei se está dando para vocês verem, é uma fibra bem fininha. Isso aqui é um tipo de tratamento que tem. Tem algumas vantagens. E isso vai dentro da varize. Dentro da varize. Quando é realizada a cirurgia com laser, evita cortes. Então são pequenos furos, é menos doloroso e os resultados também são muito bons. Então, assim, são as opções que tem de tratamento. Mas algumas vezes tem tratamento medicamentoso, prescreve medicamentos e não indica cirurgia. Que já resolve com medicamento. Outras vezes indica a aplicação com espuma, que é um tipo de medicamento que é usado, que é injetado na varize e vai resolver também o problema. Doutor, nós vamos voltar a falar sobre a cirurgia e um pouquinho mais sobre as técnicas para a retirada das varizes. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não sai daí, hein?